João capítulo 1, versículo 12, diz o texto sagrado: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Queridos, muitas pessoas perguntam: quem é Deus? Milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo fazem essa pergunta: quem é Deus? Até os ateus perguntam: quem é Deus? Langston vai dizer que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Mas a pergunta, tema da mensagem desta noite é: quem sou eu? Quem sou eu? Essa resposta ela pode até ser mais abrangente. As nossas respostas podem ser abrangentes. Por exemplo, eu posso responder: eu sou Flávio. Pronto. Pastor Alberto: eu sou Alberto. Pronto. Temos o prenome, o nome e o sobrenome. Antigamente, antes do Código de 2002, dava-se mais ênfase a essa questão. Prenome é Alberto, nome Hipólito, sobrenome Feliciano. Hoje o nome próprio é Alberto e o sobrenome Hipólito Feliciano. Mas alguém pode responder sim: quem sou eu? Ou se a gente perguntar quem é você, a pessoa pode responder: eu sou fulano de tal. Ou podemos responder com relação à nossa filiação: eu sou o filho do Joaquim Bigode da Silva, lá da família El Bigodon. Você pode responder assim também, dizendo a sua filiação. Eu falo, pastor Nilton, Joaquim Bigode da Silva é um personagem fictício para ilustrar. No dia que chegar um Joaquim, eu falo com isso. Você pode dizer: eu sou da família tal. Antigamente as pessoas falavam assim também: olha, eu sou filho de fulano de tal, da família tal. Também pode ser uma resposta. Ou você pode responder falando a respeito da numeração do seu CPF, cadastro de pessoas físicas. E hoje em dia o RG e o CPF é uma numeração só. Não tem mais aquela separação que antigamente tinha, RG, CPF. A Laura e a Lívia tiraram recentemente, fizeram a carteira de identificação e agora é só o CPF, tudo junto. Você pode também se identificar com o número do seu CPF. Ou com CPS. O que é CPS? Isso aí eu inventei: cadastro de pessoas salvas. Também as pessoas podem responder no sentido espiritual: eu sou um filho de Deus. Então, queridos, há maneiras de responder essa pergunta: quem sou eu? Quem é você? Mas algo interessante nós podemos observar: que há muitas pessoas que não conseguem entender sobre quem elas mesmas são. E eu não estou falando no sentido de um cadastro aqui nacional, de identificação, um cadastro físico, mas algo que vai além. Você sabia que tem gente que até surta porque não consegue se resolver com relação a essa pergunta, não consegue responder? E aí vem as famosas crises de identidade. Você já ouviu falar nisso? Nessa frase, crise de identidade? Tem tanta gente com crise de identidade. O filho do irmão Joaquim, ele está passando nesse exato momento por uma crise de identidade. São pessoas que têm dúvidas acentuadas sobre si mesmas. Elas não sabem quem são, não sabem de onde vieram e muito menos para onde irão. Não sabem o propósito da própria existência. E esta crise tem levado milhares e milhares de pessoas à depressão e até ao suicídio. Se os irmãos forem estudar essa questão do suicídio, que é dado ênfase no mês de setembro amarelo aqui no nosso país, os irmãos podem ver não somente aqui nacionalmente no nosso país, mas em tantos outros lugares, muitas pessoas estão em depressão por causa da famosa crise de identidade. E nós já ouvimos tantas vezes, eu já ouvi, creio que o irmão também, pessoas dizendo: eu não sou nada,
creio em Deus, eu não sou nada. Não sou nada. Será que você já ouviu essa frase? Alguém dizendo, eu não sou nada? E será que nós de fato não somos nada? Para começar, eu quero fazer uma consideração. Em primeiro lugar, eu posso até dizer que eu não sou nada em comparação à glória de Deus. Porque se eu responder assim, eu vou estar respondendo corretamente. Se o irmão também responder que não é nada diante da glória de Deus, no sentido comparativo, uma comparação à glória e ao poder de Deus, nós de fato não somos nada. Não existe um bispo maior, um apóstolo, um pastor, melhor pastor lá nos Estados Unidos, maior conferencista. Nós não somos nada comparados à glória e o poder de Deus. E aí eu entendo que se você falar assim, eu vou estar entendendo que está falando com humildade, em comparação ao poder e à glória do Senhor. O pai da irmã Ruth Azevedo, saudoso pastor Adolfo Ferreira de Azevedo, os mais antigos aqui vão se lembrar do que eu vou falar, Gélio, irmão Amorim, todas as vezes que ele subia aqui no púlpito da igreja, até os adolescentes brincavam nessa época, porque ele sempre falava assim, ele subia no púlpito e dizia, com aquela voz imponente, que tinha uma eloquência, né? Diante da minha pequenez, lembra que ele falava assim, diante da minha pequenez, eu assumo esse púlpito, mas eu não sou nada, eu estou sob os méritos do Senhor. Ele falava assim, inclusive eu ouvi uma fita cassete, que eu gravei com a Ruth na semana retrasada, levei para um rapaz lá passar para digital, e um velhinho que estava do meu lado falou, não acredito, você usa fita cassete? Eu falei, meu Deus do céu, mas não uso, eu estou tentando colocar no formato digital. Mas ele dizia assim, diante da minha pequenez, todas as vezes que ele subia para pregar, ele falava, diante da minha pequenez. Quem somos nós comparados ao teu Senhor? Se nós pensarmos neste contexto, nós realmente não somos nada. Neste contexto, olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12 ao 17. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o caminho ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como um pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá passariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos do que nada. Queridos irmãos, essas palavras inseridas no livro do profeta Isaías fala a respeito, esses versículos estão inseridos no contexto de grandeza e do poder de Deus. Quem somos nós comparados ao poder de Deus? Nenhum homem pode se comparar a Deus. Então, nesse sentido, nós podemos dizer, realmente nós não somos nada, aliás, menos do que nada. Mas essa resposta, ela é no sentido comparativo. Mas tem gente que realmente pensa que não é nada em um outro contexto. E este contexto de valor, muitas pessoas dizem, eu não sou nada, não quero viver, eu quero botar um ponto final na minha vida, Deus não se importa comigo, eu não sou especial. Eu falei a respeito disso há uns 2 domingos, que um exemplo de uma irmã que falou que ela não era, achava que Deus não se importava com ela, porque tinha tanta gente no mundo para se importar.
E na semana passada, depois que eu preguei, eu recebi um áudio, justamente uma outra irmã falando: pastor, eu não sou nada, eu quero desistir. Eu não sou nada, não tenho valor algum. Tem muita gente que, nesse sentido, diz que não tem valor. E essa definição, meus irmãos, essa resposta que muitos têm dado na alma, tem tomado conta do emocional e do espiritual de muita gente. Quantas pessoas ao nosso redor querem desistir da vida porque acham que não tem valor algum, que não são nada, no sentido de que Deus não se importa com elas. Essas pessoas que respondem neste contexto, elas precisam de ajuda. Por quê? Porque envolve o futuro da alma, envolve o futuro eterno de uma pessoa. E essa pessoa pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa, o seu marido, alguém dentro da sua casa. E quem pode ajudá-los? A igreja. A igreja, porque a igreja é composta por aqueles que sabem de quem são, a quem pertencem, sabem quem são, a quem pertencem e para onde vão. Então nós, neste sentido, que fomos alcançados pela graça redentora de Jesus, nós pelos méritos de Jesus, não por méritos próprios, nós somos comissionados a levar a milhares e milhares de pessoas esta palavra de esperança, de que Deus se importa com ela, sim, que Jesus a ama. Aliás, este é o segundo ponto que eu destaco nesta noite. Nós somos especiais porque Deus nos ama. Todo ser humano ele tem uma condição espiritual. Todo ser humano. E esta condição traz uma identidade. E aí é um ponto que eu quero chegar nesse segundo tópico. Aquele que reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele passa a ter uma identidade gerada, ele passa a ser filho de Deus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O texto que lemos diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a pessoa que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela passa a ter o seu nome registrado no livro da vida. E este livro é o que mais importa, melhor do que ter um nome cadastrado no cartório da cidade, é o melhor, indispensável, é ter o nome gravado no livro da vida. Então o homem, ele tem uma condição, ele não pode ser nada com relação à condição. Por quê? Se ele crê em Jesus, ele é filho de Deus. Se ele não crê em Jesus, ele é um perdido pecador condenado à morte eterna. Ou seja, ou ele é salvo, ou ele é perdido. Não tem como ficar em cima do muro. Então, queridos irmãos, a maior crise existencial que existe é, na verdade, quando o homem não sabe quem é e para onde vai. É quando o homem não tem o seu nome registrado no livro da vida. Essa é a pior crise existencial, crise de identidade. Não estou desmerecendo quem está passando por um momento de depressão por causa da crise de identidade, mas a pior crise é aquela em que o homem não tem certeza para onde vai, a quem pertence, quem é. Essa é a pior. É quando ele não tem uma definição clara e convicta quanto à condição da sua vida espiritual. Jesus, enquanto esteve aqui falando para Marta e Maria, no momento em que Lázaro havia morrido, ele disse lá no capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Não, esse é João 14, 6.
Eu sou a ressurreição e a vida. Crendo tudo isso. Aquele que crê em mim é uma condição para ir para o céu. É uma condição para ter o nome escrito no livro da vida. Não é que todos vão para o céu. Igual um amigo meu dizia, todos são filhos de Deus, todo mundo vai para o céu, não tem inferno. Ou como disse o cantor daquela música, deixa a vida me levar, o inferno deve ser bom. Só vai para o céu quem crê. E o crer é a condição. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Só terá a vida eterna aquele que crê em Deus, que entregar o seu coração a Jesus. E olha só que maravilhoso, meus irmãos. Nós temos o amor de Deus conosco. Amor maravilhoso. E esse amor fez com que Deus enviasse Jesus Cristo a este mundo para nos salvar. Por isso nós somos especiais. Porque Deus nos amou. Porque Deus nos ama. A pior crise, repito, é aquela existencial, é aquela em que o homem não sabe para onde vai. E aí não é o psicólogo, doutor fulano que vai curar, não é o psiquiatra, mas é Jesus. Porque Jesus é quem salva. É o Espírito Santo que vai convencer o homem da justiça, do pecado, da justiça e dos juízos. E nós, como igreja, nós somos instrumentos de Deus para que o homem seja alcançado por Cristo, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador. Então todos nós temos uma condição que nos dá uma identidade espiritual. Então nesse sentido nós não podemos dizer que não somos nada. Ou somos salvos ou não. Ou somos filhos de Deus ou não. Quem sou eu? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você é uma pessoa de valor. Porque senão Deus não teria enviado Jesus Cristo a este mundo para te salvar. Eu conheci um pastor, e alguns aqui conheceram, grande amigo meu, que está lá no Rio de Janeiro. Ele dizia, Flavinho, pelo amor de Deus, eu falava, Flavinho, pelo amor de Deus, não canta aquela música, quero que valorize o que você tem no culto, não. Deixa para cantar de manhã, porque ele é para crente. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Como é que um crente vai cantar essa música, Flavinho? Deixa pela manhã. Meus irmãos, mas Deus é tão amoroso, Deus é tão misericordioso, que mesmo sem merecermos, por amor, Ele olhou para mim, Ele olhou para você, Ele olhou para você, irmão Mourinho, lembra? Por amor. E pelos méritos do amor de Deus, nós somos especiais para Ele. Por isso Ele enviou Jesus Cristo a este mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nós lemos que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, olha a condição, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu acredito que pelo amor de Deus, por este atributo moral e comunicável, nós nos tornamos especiais para Ele. Pelo seu amor incondicional, pelas suas misericórdias, nós temos valor. Até mesmo aquele que não tem Deus tem valor. E é por isso que Jesus veio. Ele veio para os doentes, Ele veio para salvar o perdido pecador. Se não tivéssemos valor algum, Deus não teria enviado Jesus. Mas é tudo graças ao amor de Deus, não por méritos próprios, mas tudo por Deus e pelo amor de Deus. Tudo pela salvação em Cristo Jesus, para que todos tenham a melhor identidade, que é se tornar filho de Deus. Concluindo, quem sou eu? Esta é a pergunta. E a gente não pode ficar com aquela interrogação. Essa é uma pergunta que muitos fazem por aí. Você tem que declarar. Quando alguém perguntar para você, declare. Eu sou Rony de Paula Lima. Eu sou filho de Deus. Eu fui resgatado por Jesus. Eu sou cidadão dos céus.
Essa é a nossa resposta que nós devemos dar, com convicção de que somos do Senhor, que pertencemos a Ele e que vamos para o céu, porque Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Que você dê essa resposta, possa dar a sua resposta a este mundo que precisa ver a resposta da igreja. A igreja, ela é a resposta de salvação, que as pessoas possam ver em nós a beleza de Cristo, o valor do Senhor através de nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.